Boa tarde, é uma satisfação ter você aqui comigo no canal Cápsula Informática e Acervo. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a arquivística, né? A arquivística é a ciência da arquivologia, a ciência que trata de documentos produzidos ao longo das atividades de uma certa organização. Isso é chamado de documentação orgânica, porque ela funciona exatamente como se fosse um organismo vivo que produz a documentação, no caso do arquivo. Qual é a diferença do arquivo para a biblioteca? A biblioteca chama o usuário para que tenha acesso à informação e diversão também, porque livro pode ser divertido. Mas um arquivo não tem essas características, porque o usuário do arquivo geralmente são usuários internos da organização ou são, no caso de empréstimo de documentos, usuários externos, somente tem o caráter informacional. Bom, existem várias maneiras de tratar uma documentação. Uma delas é criar um código de classificação e uma tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade, ela cuida do tempo que o documento vai ficar no arquivo. Essa questão de sigilo de 100 anos que vem surgindo na mídia, existem realmente documentos que têm a sua vida útil de 100 anos, como pastas pessoais de empresas, a temporalidade é de 100 anos. Existe uma diferença nos arquivos. Os arquivos não são todos iguais. Temos o arquivo corrente, que é vulgarmente colocado em pastas, em arquivos deslizantes, gavetas, né, no caso. O arquivo intermediário, que é o documento fica para esperar a sua destinação final, que pode ser ou descarte ou ser recolhido ao arquivo permanente. Que o arquivo permanente é aquele documento que vai ficar para sempre e que ele tem um valor histórico, que é um valor secundário, e o valor primário, que é informacional. Os usuários dos arquivos, junto com a equipe que produz os instrumentos de pesquisa, no caso o tabela de tempo, o código de classificação. O código de classificação é criado por uma equipe multidisciplinar. Tem um jurista, um contador, tem um historiador, tem um jornalista. São várias pessoas que decidem quanto tempo aquela documentação vai ficar em cada parte. Não é uma opinião discricionária do arquivista propor isso. Depois que o documento tem a sua destinação, é bom lembrar que os arquivos não são infinitos, né? Não dá para guardar tudo. Aqui no Brasil a gente elimina por volta de 20% dos documentos, sendo que no exterior, em alguns países, tipo os Estados Unidos, é o contrário, eles guardam 20%. A gente guarda isso, e isso é chamado de massa documental acumulada. Porque a massa documental acumulada é aqueles documentos que não são classificados, não fazem parte do acervo formal e precisa de uma destinação para eles. O que acontece é que os projetos que muitas empresas arquivísticas prestam para o governo são exatamente nessa questão de dar conta da bagunça, entre aspas, né? Que é organizar. Mas a gente sabe que a palavra certa não é organizar, mas é salvaguarda de documentos. A salvaguarda de documentos é simplesmente colocar os documentos dentro das suas referidas caixas, com um espelho informacional dizendo o que tem dentro daquela caixa e por assim por diante. Nós vamos ficar por aqui hoje. Essa introdução ao arquivo eu espero que seja útil para vocês conhecerem um pouquinho mais. Muito obrigado pela presença. Lembra de assinar, se inscrever, curtir e ativar o sininho para as novas novidades. Obrigado, até logo.